Eu lembro do número do telefone da casa da minha melhor amiga na pré-escola. Eu consigo lembrar também do cheiro da casa da minha avó, toda vez que ela fazia a minha pizza caseira favorita. Agora adivinha, eu fui ao supermercado para comprar especificamente aquela coisa que eu esqueci. Memória. São muitos os desafios que ela nos traz e é sobre ela que Humanamente fala hoje. Humanamente é um programa da Band News FM, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, que tem sempre as análises do Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, olha, hoje vai ser um desafio a gente lembrar de tudo que tem para falar, né? Porque, com perdão do trocadilho, esse é um tema riquíssimo, vastíssimo e que com certeza preocupa muitos ouvintes. Essa é uma preocupação. A gente sente uma falhazinha de memória, a gente já fica assim com frio na barriga. Então, esse é um tema que certamente tem muito para explorar. E para explorar este tema aqui conosco, nós chamamos a psicóloga, neuropsicóloga Cristiana Castanho de Almeida Roca. Cristiana, muito obrigada aqui pela participação. Eu que agradeço o convite de vocês e então, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Enfim, espero aí que a gente possa trazer aí contribuições para os ouvintes, não é? Pois é, e nessas contribuições eu acho que é legal a gente começar sempre ali do comecinho da história. Eu quero primeiro entender o seguinte: memória é tudo memória? É tudo a mesma coisa? Ou existe uma diferença entre os tipos de memória que eu tenho? Por exemplo, eu sei andar, mas eu não fico lembrando toda vez que eu tenho que botar um pé na frente do outro, um pé na frente do outro, né? Mas se eu tenho que estudar para uma prova, aí eu vou ficar na minha casa lá, fazendo minhas fichinhas e memorizando e decorando e pensando em tudo como eu posso esquematizar. A gente está falando sempre da mesma coisa? Então, vamos lá. Não. Vamos começar pelo seguinte, né? Vamos entender primeiro como é que a gente pode definir, né, essa função, né, cognitiva, ou seja, uma função que nos ajuda aí a conhecer o mundo, assim como várias outras, assim como a atenção, assim como linguagem, nos ajuda a nos organizar. Então, a memória é a nossa capacidade de poder reter uma informação, então, codificar uma informação. Então, eu tomo contato com essa informação, entendo. Aí, a partir daí, eu posso armazenar essa informação, ou seja, eu tenho que guardar, tentar guardar para poder usar depois, que é como você falou, se eu for fazer uma prova, eu estudei, depois lá na hora da prova, eu não vou ter consulta, então eu preciso lembrar dessa informação. Então, armazenar, e aí já essa lembrança que eu estou dizendo, que a gente vai fazer posteriormente, aí essa lembrança que a gente chama de evocação, né? Que aí é eu relembrar de fato tudo aquilo que eu quero. Então, a memória nos ajuda a guardar informações para lembrar depois, né? Já são dois aspectos, né, Cris? Oi? Já são dois aspectos, né? A memória não é só gravar, mas a memória também é acessar o que está gravado, né? Nossa, eu tenho uma memória muito boa, eu guardo muita informação, mas na hora que você precisa, você lembra? Não, aí eu não consigo lembrar. Não tem memória boa, né? E, Daniel, essa observação é super importante, até porque a gente tem, em alguns quadros até, né, psiquiátricos, a gente tem mesmo essa dificuldade. A pessoa até consegue guardar a informação, mas essa relembrança, essa evocação, que a gente chama de evocação espontânea, né, lembrar por si, conseguir trazer essa informação à tona, fica muito difícil, e aí eles acabam, às vezes, conseguindo lembrar dessas informações, mas por pistas. Então, se as pessoas lhe dão pistas, né? Aí, com pistas, eu consigo depois lembrar, nossa, ela fala alguma coisa, ou faz um barulho de algo que faz, nossa, lembrei do que eu precisava fazer. E aí vem essa pista e a gente acaba conseguindo trazer informação. Isso acontece muito, é muito claro, assim, por exemplo, em quadros de depressão, mas também acontece no nosso dia a dia, né? Se a gente está muito cansado, se a gente está, às vezes, estressado com alguma coisa, aí fica mais difícil da gente poder coordenar, né, todas essas funções aí que nós temos. Então, a memória é uma das que pode ficar aí afetada, a gente vai se sentindo meio esquecido no dia a dia, vai se sentindo ineficiente, né? Isso acho que é um momento de grande alívio para os ouvintes, né? Pelo menos para mim foi assim. Quer dizer, saber então que de vez em quando dá uma. Como que era o nome daquele artista mesmo? Puxa, tá aqui na ponta da língua e aí não vem, dá um branco.
É isso que a gente que fala muito ao vivo aqui, né, improvisando e trazendo as ideias, às vezes não vem a palavra, não vem o vocabulário, não vem o nome, então pode ser, se não é uma coisa frequente, não é uma coisa que atrapalhe muito no dia a dia, pode ser só cansaço, é isso, Cris, pode ser que eu esteja cansado, os Pode ouvintes ser estejam só cansados. cansado. A gente, como vocês já começaram perguntando se a gente tem tipos de memória, né? Então, esse que você faz, essa sensação que você fala de ponta da língua, por exemplo, das informações estarem ali, mas eu não consigo atualizar, né? Eu sei que eu tenho, mas eu não consigo trazer, ela já fala de um tipo de memória. Então, deixa eu só me organizar, que acho que fica mais fácil. A gente pode falar da memória pelo tempo que ela leva, né, para processar ou para lidar com uma informação. Então, a gente tem uma memória que a gente chama de memória de curto prazo, que é aquela memória que dura rapidinho. Eu pego uma informação para fazer um uso dela naquele momento. Em paralelo a essa memória de curto prazo, a gente pode colocar uma outra que chama memória operacional, que aí é essa memória que o Daniel estava falando, quando eu tenho essa sensação de ponta da língua, que eu não consigo atualizar uma informação. Então, essa memória operacional, ela também é uma memória que não forma registros, né, posteriores. Ela é uma memória que a gente usa para realizar atividades que a gente muitas vezes está fazendo ali no dia a dia. Então, quando alguém me pede 3 coisas que eu preciso ali fazer, ou que eu preciso pegar, e aí, então, dizem assim para mim, olha, pega a chave do carro, aproveita, já pega a agenda que está lá em cima da mesa para mim, por favor, e não esquece o casaco, porque hoje está frio. E aí eu vou, pego a chave do carro, porque talvez seja o que eu considero mais importante, e esqueço a agenda, mas pego o casaco, porque estava no meio do caminho, né? Então, essa memória que a gente tem que usar para encadear, a gente fala assim, que é para ligar informações, é também essa que faz com que a gente atualize uma informação. Então, quando eu preciso lembrar o nome lá do ator do filme que eu quero tanto contar para alguém, ou quando você estava me falando de estudar para a prova, e aí estudou, chegou lá no momento da prova e eu preciso lembrar aquilo que eu estudei. Essa atualização também é essa memória operacional que faz, né? Essa memória operacional é também a que nos ajuda a ler textos. Então, agora, acho que também os ouvintes vão se identificar bastante, porque quem não passou por isso? De você estar lendo, às vezes, um texto, uma reportagem de uma revista, né? Uma reportagem de um jornal, e você está lá lendo, você está na atividade. Mas se alguém chega e pergunta assim para você, puxa, você está lendo aí sobre, sei lá, a guerra que está sendo na Ucrânia, o que você está falando nessa reportagem? E aí você para, né, com aquela surpresa, tipo, nossa, é a guerra da Ucrânia que eu estou lendo, né? Mas não consegue lembrar detalhes ou alguma informação mais importante. O que aconteceu aí? Né? O que aconteceu aí foi que a tua atenção e essa memória operacional te pregaram uma peça, né? Então, você estava lendo, de fato, você estava ali reconhecendo palavras, e você sabe que aquele texto que você estava lendo sei lá, por exemplo, né, que está sendo falado agora, da guerra da Ucrânia. Mas, na verdade, você não estava conseguindo ligar essas informações. Então, aí, quando alguém te pergunta, você fica meio perdido no que você vai dizer, né? Essa memória operacional também é aquela que prega a peça quando a gente vai fazer uma prova e tem o branco. Sabe aquela sensação de branco? Quem nunca teve? Na prova da escola, numa prova de concurso, numa entrevista, Daniel, para emprego, né? Que você está lá querendo, você se preparou para falar, e aí o que acontece? Você ficou nervoso, né? A ansiedade é um estado nosso, do nosso emocional que atrapalha bastante, né, o uso dessa memória, e aí você tem essa sensação de branco, de que você não lembra nada do que você precisava. Depois que você sai da entrevista, depois que você sai da prova, acabou lá a seleção do concurso, você consegue lembrar as informações, porque aí você se acalmou, então essas informações voltam à sua mente, né? Então, a gente estava falando de uma memória de curta, essa memória operacional, que ela nos ajuda aí a realizar atividades, a manter uma informação na mente, enquanto ela é muito importante para que a gente faça algo. E aí a gente tem também a nossa memória de longo prazo, que foi aquele outro exemplo, que aí eu estou lembrando de coisas da minha infância, do telefone lá da minha amiga, né? Enfim.
Então, essa memória que a gente chama de longo prazo é a que a gente guarda informações que são muito antigas. Uhum. Mas aí, além da gente falar de tempo, de duração, né, de informações dentro da nossa memória, também tem o tipo de informação o qual a gente processa. Então, Era o exemplo que a Ellen deu da isso, bicicleta, da leitura. Isso. Lembrar algo da minha infância. Será que é o mesmo processo de andar de bicicleta, né? Então, não. Então, vamos lá. A gente pode falar de, pelo menos agora, assim, 2 tipos de memória. Então, um tipo de memória a gente vai chamar de memória declarativa ou memória explícita. O nome pode parecer difícil, mas a gente pode pensar de um jeito que vai ficar fácil. Declarativa, declarar. Então, é uma memória da qual eu consigo falar. Eu consigo dizer como é que eu aprendi isso. Eu consigo lembrar dela, eu consigo contar sobre ela. Nessa memória declarativa ou explícita, a gente vai abrir aí 2 tipos. Então, a gente vai abrir a memória episódica, então, que é essa do exemplo da Ellen, vou lembrar de coisas lá da minha infância, né? Ou quando a nossa avó está contando de algo da vida dela, de quando ela casou com o nosso avô, então ela está lembrando momentos de vida. Então, é uma memória... São episódios mesmo, né? Isso. É episódica porque é como se fosse episódios de um seriado ali da nossa vida. Isso, ela fala de episódios, ela fala de momentos, de coisas que a gente pode ter vivido, né? Então, aí, tá vendo? A palavra já nos ajuda, é episódica, né? Então, de episódios. Então, eu vou me lembrando coisas que me aconteceram. Às vezes, um atropelamento que eu vi na rua, algo que me assustou, e eu consigo falar sobre isso. Aí, o outro tipo dessa memória declarativa também estava no exemplo da Ellen, que é quando a gente estuda para a prova, aquelas, então, informações que eu tenho que memorizar e que não necessariamente eu vivi, né? Então, eu tenho que aprender. Essa memória fala sobre conhecimentos que eu trago do mundo, né? Então, saber qual é a capital do Brasil não é um episódio da vida, né? Não. Ela pode se tornar, assim, quando eu lembro da situação da qual eu aprendi tudo isso, e aí eu vou narrar sobre, era a professora, sei lá, Vera, do 3º ano da escola tal, e eu lembro que era... Mas é algo bem difícil, né? Assim, mas eu posso lembrar. Então, se eu lembrar disso como algo que aconteceu na minha vida, então eu estou lidando mais com esse processo aí de memória mais episódica. Se eu estou memorizando conteúdos, aprendendo o nome das cores, né? Enfim, aí eu estou falando dessa memória mais semântica, chama memória semântica. E a memória que a Ellen disse de, puxa, eu aprendi a andar de bicicleta, mas eu aprendi a andar quando eu era pequena, agora eu não lembro mais o que eu fiz primeiro, como é que foi. Aí a gente está chamando, isso chama memória procedural, que ela cuida de procedimentos, de hábitos, que aí a gente não tem como lembrar muito assim conscientemente como foi que a gente aprendeu, como foi. Então, às vezes, Daniel, o que é interessante da gente falar é que eu posso ter dificuldade num tipo de memória, mas não em outro. Perfeito. Né? A pessoa e elas adoecem de forma diferente e elas se processam de forma diferente, né? Elas processam de forma diferente, sim, e elas podem aparecer, né, com prejuízos diferentes também, né? Então, muitas vezes... Memória. A gente está descobrindo por aqui que, na verdade, é uma palavra no plural, são memórias, elas são diferentes. E eu observei, ao longo da nossa conversa aqui com a psicóloga e neuropsicóloga Cristiana Castanho, o seguinte: você, quando estava trazendo a sua explicação, fazia analogias. A memória episódica, os episódios. Isso tem a ver com as maneiras que a gente tem de preservar e lidar e trabalhar as diferentes memórias? Então, vamos lá. É bem importante a gente trabalhar as nossas memórias, até porque, né, a gente também precisa lembrar que tudo que a gente tem, né, em termos de cognição, né, desse conjunto de habilidades que nos permite aí conhecer o mundo, essas funções também têm um caráter que é adaptativo, né? Então, a memória, ela me ajuda a lembrar coisas, porque eu também preciso me orientar.
na minha vida, né? Então, por exemplo, eu preciso lembrar de não me aproximar, de não ficar vivenciando situações que são ruins para mim, de não me colocar em risco, né, em situações que são perigosas. Tudo isso depende também da minha memória. Então, eu preciso também lembrar de buscar aquelas situações que para mim são melhores, que me fazem crescer, que me são mais positivas. Então, olha só, a memória, ela tem aí um caráter adaptativo, né? Eu chegar numa festa e saber como é que eu vou me comportar, lembrar que eu tenho ali uma amiga que ela aceita mais brincadeiras, mas o outro amigo não aceita tanta brincadeira assim, e aí eu tenho que modular o meu jeito, né? Então, se eu não quero ter confusões, se eu sou uma pessoa que me preocupo, né? Enfim, em manter os relacionamentos, e eu lembro disso, isso fica muito mais fácil, né? Então, puxa, eu já cheguei, eu estou super animada, eu quero brincar, mas eu sei que com aquela pessoa não é tão simples assim, né? Enfim, então a memória ela ajuda a gente a direcionar o nosso comportamento, a modular o nosso comportamento aí na nossa vida. Então, como é que a gente pode estimular a nossa memória? Então, quando a gente está falando de tipos, né, de memória, eu diria que tem uma das atividades que é muito importante para essa questão das nossas memórias semânticas e até mesmo da episódica, é a leitura. Né? Leitura é algo que estimula demais aí o cérebro por conta do trabalho que exige, né? Então, a leitura... Ela requer várias memórias, né? A leitura em si, ela requer várias memórias ao mesmo tempo. Ela requer várias memórias, né? Ela exige aí muito do teu visual, muito do teu, né? De vários tipos de processamento aqui, porque a gente pode falar disso de uma forma um pouco mais geral, mas assim, a leitura é uma atividade que é bastante importante. Uma outra, então isso pensando nesta, né? Uma outra forma da gente estimular, então, essas outras memórias também é quando a gente desenvolve atividades novas. Aprender a fazer, né, coisas novas, que eu às vezes nunca me arrisquei, mas eu posso agora começar a me interessar e querer fazer, seja por hobby, né? Então, por exemplo, nunca fui boa de desenho, né? Então, assim, nossa, a casinha que eu faço é a mesma de quando eu era criança, não mudou tanta coisa assim no meu grafismo. Mas agora eu resolvi que eu quero aprender melhor isso, né? Então, vou ver alguém que desenha bem, alguém vai me ensinar, ou eu vou por conta própria. A gente hoje em dia tem tantos recursos, tem aulinhas aqui, né, na internet, enfim. Aí eu vou querer aprender a fazer um desenho que tenha... Como é que se fala? É quando você faz... Perspectiva. Obrigada, não fugiu a palavra. Aí falhou a memória operacional. Exatamente. Não atualizou para mim. Isso mesmo, Daniel, não atualizou. Então, quando você tem essa perspectiva, né, do desenho, isso é uma coisa muito difícil para mim de fazer, então eu vou lá e aprender um trabalho manual. Então, instrumentos musicais. Oi? Instrumentos musicais também, né? Isso. Música, idioma, um idioma novo. Né? Exercitar sua memória com um idioma novo, que também vai exigir aí uma série de esforço, né, do cérebro, no sentido de ganhar uma informação que ele não estava ali acostumado, né? Então, agora, o que a gente precisa também falar é que a gente está aqui pensando, né, olha, como é que eu estimulo e tal, mas existem alguns aspectos da nossa vida que também podem atrapalhar bastante a nossa memória, e aí, por mais que a gente tente estimular, se a gente não conseguir cuidar desses outros aspectos, isso vai ficando muito difícil. Então, por exemplo, se eu vou me envolver numa atividade, eu preciso conseguir ter atenção. Então, assim, a atenção, ela né, alguns autores brincam assim com a metáfora, né? A porta de entrada da informação. Se eu não tiver atenção, se eu não colocar foco atencional naquilo que eu vou fazer, esse aprendizado, né, ou desenvolver essa nova habilidade, ou qualquer outra coisa que eu precise fazer, fica muito difícil. Por que é importante a gente falar disso hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente vive num momento de muita informação. Então, por exemplo, eu lido muito com adolescente, então, às vezes, quando eles vêm no consultório, eles já vêm de celular no bolso e tal, porque precisa, às vezes, ligar, né, chamar o Uber, ou precisa ligar para o pai, e eles põem o celular na mesa, combinam com eles e tal, mas, às vezes, à medida que eu estou explicando alguma coisa que eles vão desenvolver ali comigo, né, uma atividade, um teste que ele vai fazer,
aquele celularzinho começa aqueles acendidinha de luz, sabe? A luz começa ali a piscar. E aí, notificações. Fatalmente ele tá com um olho aqui e o outro lá, né? Um olho em mim e o outro lá. E aí eu falo, olha, você quer olhar? Será que é alguma coisa importante? Ou será que dá para você agora só virar? E aí a hora que eu terminar, vamos combinar um horário para você olhar? E não é raro eles dizerem assim para mim, não, fica tranquila, pode ir falando que eu consigo. Né? E não consegue, né, Cris? Aliás, esse é um bom gancho para falar desse mito da multitarefa. Acho que a Ellen, como jornalista e mulher, tem esse mito, às vezes, né, de que não, mulher consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, aqui na redação a gente consegue, mas não sei se você tem essa sensação, Ellen, mas eu acho que é um mito, né, Cris? Completo mito, né? Então, o que, né, pesquisas nos dizem é que assim, a gente consegue fazer duas coisas, desde que uma delas, ou duas delas, se forem muitas coisas, sejam muito automáticas. À medida que a gente tem que usar processos muito controlados do nosso cérebro, né, que são coisas que exigem muito esforço, aí é muito complicado, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então é por isso que a gente consegue, por exemplo, para algumas pessoas, porque tem outras que têm muita fragilidade atencional, isso fica difícil. Mas vamos supor, vou pegar um exemplo que é bastante corriqueiro, né? Por que eu consigo dirigir e bater papo? Né? Ou eu dirijo e canto músicas, né? Porque dirigir está automatizado, cantar às vezes uma música também está automatizado, então eu consigo estar aqui com foco no trânsito, né? Bater papo com alguém, embora assim, desde que eu consiga bater papo, mas eu esteja de olho aqui. Pessoas que têm muitas dificuldades de atenção, elas já não fazem isso, né, de uma forma tão tranquila. Mas quando eu vou fazer uma atividade que é automática e uma outra que exige mais esforço, aí eu consigo fazer. Mas a gente acabou criando muito essa ideia de que não é possível fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E aí, não, na verdade, o nosso cérebro, ele alterna a nossa atenção, né? Pode ser até por microsegundos, mas ele alterna. Então, é importante a gente Você ter foca aqui e foca ali, né? Isso. Foca numa coisa e foca na outra. Isso. Não é... É importante... Vai lá. Você, Daniel. Deu delay aqui. Não, porque isso tudo que você está falando, Cris, eu acho que é importante, porque é muito comum, muito comum a gente receber no consultório as pessoas com queixa de memória. Ela diz assim, eu tô esquecido, tô com medo de ter Alzheimer, meu avô teve Alzheimer, meu pai teve Alzheimer, e eu tô esquecido, e às vezes ali uma pessoa de 30, 40 anos que está com queixa de memória, e quando você vai ver, na verdade, a pessoa tem um quadro ansioso, ou um quadro depressivo que dificulta a concentração, que é exatamente isso que você está falando. A pessoa ela não consegue prestar atenção, tá difícil se concentrar, aquela história que ela chega no final da página, ela não lembra o que ela leu no começo, chega no final da notícia do jornal, ela não lembra do que estava falando ali no começo, porque ela não se concentra, e aí obviamente, por não se concentrar, a memória parece ruim. Mas nesses quadros depressivos, ansiosos, de estresse, o que está prejudicado não é a memória em si, né? Então, essa é uma coisa que é tão comum que eu achei que valia essa ressalva aqui, e eu acho que é um pouco da experiência do que você está falando também, né? Isso. Você sabe, Daniel, nos quadros de ansiedade, né, a memória que muitas vezes que fica muito atrapalhada, que aqui anda muito juntinho com a atenção, é a memória operacional, né? O ansioso, ele fala muito dessas queixas que a gente estava contando de memória operacional, ter brancos, né? Não conseguir, então, atualizar. Às vezes vai responder uma pergunta de algo que ele sabe, ele fala uma bobagem, assim, né? Ele erra, ele faz erros que são... E ele fica muito envergonhado, porque a memória Aí fica mais ansioso, atrapalha mais a memória. Isso, a memória daquela traída nele, né? Então, sim, a ansiedade, a depressão, né? Aqueles quadros que hoje em dia a gente fala muito, o TDAH, né? As pessoas que têm transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, elas também têm muitas dificuldades de memória operacional. Enfim, né? Acho que a gente tem... Então. E acho que essa questão toda, né? De saber se o que falou que queria memorizar recebeu a devida atenção no momento daquela informação é importante, né? Porque às vezes a gente não está... Tem uma dica que eu queria dar antes de terminar o bloco, Ellen, essa aqui eu nem combinei com a Cris, mas é uma dica que todo ouvinte vai se reconhecer, e aí ela é tão comum que eu fui um pouquinho atrás disso, e é interessante. Sabe quando você
sai para fazer alguma coisa ali, você sai da sala, vai na cozinha pegar alguma coisa, mas na hora que você chegar na cozinha, deu branco. Você não lembra o que era. Aí você tem que voltar na sala. Quando você volta na sala, você lembra, né? É essa que tecnicamente chama memória dependente do contexto, né? Você, quando volta para aquele contexto, você lembra. Então, a memória, essa é uma dica que eu aprendi, ela tem muito a ver com o ambiente mesmo. A memória tem uma coisa geográfica, porque é o que a Cris estava falando. A gente precisava aprender onde tem buraco, onde tem bicho, onde tem comida. Então, se você relacionar as coisas que você precisa lembrar em ambientes, tem até uma técnica chamada de palácio da memória, né? Você visualiza um ambiente que você conhece bem e vai colocando as coisas que você precisa lembrar ali como imagens naquele ambiente. Isso ajuda até num livro, né? Às vezes você quer lembrar de uma coisa que você leu, você sabe mais ou menos de que lado do livro estava, em que posição da página estava. Então, tem uma coisa espacial também ligada à memória que a gente pode usar a nosso favor, né, Cris? Com certeza. É tanto que no modelo, né, quando estudaram essa memória operacional, eles falam de uma parte dessa memória que lida com os aspectos mais verbais, mais linguísticos, e essa outra parte que lida com essa visão mais visoespacial, né, com essa noção mais visoespacial. Então, essa é uma dica muito boa. Esqueci alguma coisa e não que eu ia fazer, se eu volto o caminho, é como se o cérebro conseguisse retomar, né? E aí é como se também servisse como uma pista, né? Eu fiz o caminho, puxa, agora eu lembrei, vou lá, retomo e volto, ou pego o que eu precisava pegar, enfim, né? Sim. Eu E arrisco as até sensações, né, Daniel? uma previsão aqui. Eu arrisco até uma previsão aqui, Cris. O ouvinte que está ouvindo nesse momento esse programa num determinado farol da cidade, próxima vez que ele passar no farol, ele vai lembrar dessas nossas falas, né, Ellen? É exatamente assim que funciona. Fala a garota que tinha o caderno mais colorido da sala de aula, porque sempre funcionava, né? Aquele caderno com você põe o post-it, o destaca-texto, e aí você lembra onde é que estava a matéria que você precisava estudar. Essa é a gente memoriza muito melhor tudo que a gente vai fazendo associações, né? Quando a gente não faz uma memorização direta. Se a memória, ela funciona muito por repetição, né? Então, tudo que você repete, aquilo vai ficando mais gravado. Mas quando você associa informações que você já tinha com aquela que é uma informação que é nova, isso vai formando aí um maior conhecimento para você, né? Vai ampliando redes, né? No nosso cérebro, isso vai favorecendo um aumento desse conhecimento e uma melhor fixação daquele conteúdo, daquela informação. Então, isso, quando a gente fala de estudo, isso é bem importante, né? Assim, associar informações. Ou quando eu quero lembrar algo que é muito importante em relação a alguém, lembrar um nome, lembrar, não uma informação, né, daquela pessoa que eu não quero esquecer, se eu fizer associação, né, se eu brinco com aquela informação, isso também me ajuda a gravar, né? Ô, Cris, eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo que quanto mais cedo você for exposto a uma informação, mais fácil vai ser você usá-la ao longo da vida, que eu digo as escolas bilíngues, né, que vendem isso desde muito cedo, dizendo, é mais fácil aprender o idioma quando você é muito pequeno. A nossa memória, ela vai perdendo a sua qualidade ao longo da vida? É verdade isso? Ou a gente tem como regenerar a memória à medida que vai ficando mais velho? Então, assim, a gente vai aprendendo coisas e memorizando de fato desde que a gente é pequeno, né? Desde que já se diz na barriga da nossa mãe, a gente já está ouvindo, né? Ou reagindo a estímulos que são sensoriais. Então, outro dia eu vi uma postagem, eu ainda não fui atrás, né? Do artigo, mas mostrando como é que um bebê, né? Ainda na barriga da mãe, reagia a ouvir gritos, né, dos pais em casa. Então, olha só, né, é preciso ir atrás disso, porque me interessou bastante, no sentido de que são pesquisas que a gente precisa conhecer. Mas, quando a gente é mais novinho, obviamente, o nosso cérebro tem uma plasticidade aí maior, né? Então, tudo que é oferecido a ele é mais facilmente aí processado. Agora, à medida que a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão acontecendo. Só que a gente não precisa falar de um envelhecimento patológico, né? A gente tem o nosso envelhecimento que é normal, né? Que é quando a gente vai diminuindo um pouquinho as nossas acuidades sensoriais, né? Então, a minha acuidade auditiva, a minha acuidade visual, né? Que já não fica mais tão
não é tão precisa, ou ela não é tão eficiente como ela era antes. Haja vista quando eu aprendi o porquê que a gente tinha que usar óculos para perto. Né, o oftalmo que me falou isso, né? Eu falei, meu Deus. Ele disse assim, olha, eu falei, nossa, eu vou precisar de óculos para perto, eu tinha usado óculos na adolescência, preciso voltar a usar? Aí ele falou, sim, você passou dos 40 e aquele músculozinho do olho que é responsável por você poder fazer foco, né, de perto, ele vai enfraquecendo. Eu falei, meu Deus, né? Até Então, ele, né? Todos os Oi? músculos enfraquecem. Até esse músculo enfraquece, né? Então, Todos. exatamente. Então, o que vai começa, o que é muito falado, né, no nosso envelhecimento? É que as memórias novas, elas vão ficando mais difíceis de serem formadas, né? O que são memórias novas? Aquilo que eu estou fazendo no dia a dia, eventos muito recentes. É por isso que as pessoas as mais velhas, elas acabam conversando e falando muito de eventos passados, né? Elas lembram muito melhor, porque a memória de longo prazo, ela é mais estável, né? Então, elas lembram muito dos eventos passados, e tudo que é mais novo, tudo que é mais recente, vai ficando mais difícil. Como a gente está num processo de envelhecimento aí, né, da população, porque a medicina evoluiu, então a gente tem muitos outros recursos, né, o que se diz estamos vivendo mais, né, do que antigamente. Então, é por isso que se tem tanto investimento no idoso, né? De dizer, olha, aposentou, não para as suas atividades, né? Busca alguma coisa que você possa fazer, de não ficar tão isolado, né? De ter amigos, né? Essa parte do social ajuda a manter memórias, tá? E também é um bom aspecto em relação a cuidar da nossa saúde mental, né? Isso também já tem alguns estudos mostrando que pessoas que se relacionam, né? Que estão em interação social, elas acabam não tendo tantos problemas assim em relação, por exemplo, né, uma ansiedade, uma depressão, enfim. Então tem um fator aí protetivo, né, em relação também à saúde mental. Então, E tem a atividade física também, né, Cris? Atividade física é um negócio que acho que todo programa a gente fala, né, ali, porque é para tudo, Daniel né? tá tentando me convencer, já faz muito tempo. Mas é que é um absurdo, assim, a gente tem medo. Sabe o que eu acho engraçado? A gente tem medo da violência urbana, a gente tem medo da Covid. Violência urbana mata 60 mil pessoas por mês, as doenças ligadas ao sedentarismo matam, por mês não, né, por ano, e as doenças ligadas ao sedentarismo matam 300 mil pessoas por ano. Quer dizer, quando a gente pensa nisso, eu vi um estudo que mostrou, Cris, reversão de perda de memória. Uhum. Lógico que não é a cura do Alzheimer, não é isso, mas nesse envelhecimento natural, que a memória vai diminuindo, a atividade física regular tem a capacidade de impedir, ou pelo menos retardar a progressão para uma perda maior, em alguns idosos até reverter. Isso. Serve para tudo, serve para melhorar o sono, serve para melhorar a atenção, serve para melhorar a memória. Puxa vida! Exato, Daniel. E aí, já que você falou do sono também é um outro aspecto que a gente precisa falar, né? Porque hoje em dia, inclusive, com essa vida agitada, não é raro você ouvir os jovens dizer assim, dormir é perder tempo. Eu tenho que dormir 4 horas, né? Não é, e aí, às vezes, isso não é verdade. Claro que horas de sono, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas assim, privações de sono, não dormir bem, afeta nosso funcionamento cognitivo, principalmente a nossa atenção e a nossa memória, nos deixando muito atrapalhado no dia a dia, né? Então, às vezes eu ouço aquelas metáforas, nossa, será que eu estou emburrecendo? Né? Não, ninguém emburrece, né? É que, na verdade, você não está emburrecendo. É que você necessariamente deve estar estressado, cansado, né? Se não dormiu bem, se não está se alimentando bem. Então, a gente tem aqueles... o que a gente precisa fazer, né, para dar combustível para o nosso cérebro, né? Que, em geral, são coisas até simples, que é onde entra uma alimentação razoavelmente balanceada, né? Porque hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, então isso também fica complicado. Mas uma alimentação razoavelmente balanceada, horas de sono e atividade física, né? Atividade física, como você mesmo disse, ela está sendo bastante defendida em relação à nossa saúde como um todo, né? Pois é, pois é. E fora que o sono, a gente estava comentando aqui do sono, ele é fundamental também para consolidar o aprendizado. Tem isso, né, Cris? A memória, ela pode ficar de curto prazo, mas depois que você dorme, ela vai para o longo prazo. Tem
uma coisa do sono, de tirar informação de uma pasta transitória e passar para uma pasta mais definitiva no nosso cérebro? Isso, informações que são importantes, né, elas vão ser depois colocadas lá num outro arquivo, né, elas passam pela nossa memória de curto prazo. A memória operacional é uma memória também que vai ajudar a que essa informação vá ser melhor, né, registrada, né. A memória operacional vai ajudar a gente nisso no seguinte sentido, de recrutar, né, de puxar os nossos recursos atencionais, né, o nosso foco atencional, para que a gente possa prestar mais atenção naquela informação que é importante. Então, por exemplo, numa situação de sala de aula, né, que você está lá ouvindo uma aula, é a memória operacional que diz, às vezes, para aquele aluno, presta atenção nisso aí que a professora está falando, porque isso você não tem, você não anotou, você ainda não tem isso no seu caderno, né? Se eu já tenho, e ela está falando de novo ali, sei lá, das capitais, né? Isso eu já anotei todinhas elas. Então, aí fica mais fácil eu me distrair, às vezes, eu não ter tanta atenção naquilo. Mas se é algo que é importante, quem ajuda a gente presta atenção, né, que é esse detector de novidades, né, que é uma outra metáfora, esse detector de novidades é essa memória operacional. Né? Então, ela que fala, olha só como é importante, né, na nossa memória. Oi? Mas tem uma coisa também ligada ao afeto, né? Porque se a professora fala assim, vai cair na prova, você leva um susto assim, e aí você presta mais atenção. E quando eu sempre dou o exemplo que a gente não lembra o que a gente jantou ontem, mas lembra o que jantou há 3 meses num jantar romântico. Tem uma coisa do afeto, da importância que afetivamente a gente dá para aquilo, leva a gente a prestar mais atenção e gravar mais também, né? Isso, é interessante agora a gente falar disso, né? Essa relação que a gente tem entre as nossas emoções e a memória, né? É do mesmo jeito que a nossa memória nos comunica coisas, né? Olha, isso aqui foi bom, isso não foi, repete isso que é legal. As nossas emoções também nos comunicam coisas, né? Então, olha só, emoções que são... É que essa palavra, ela não é muito boa, mas eu vou usar só para a gente poder identificar melhor, que chamam emoções negativas, né? Emoções negativas é aquelas que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar, porque a tristeza... É ruim sentir. É ruim sentir, nos causa incômodo, né? Então, tristeza, medo, muita raiva, né? Enfim, quando você vive uma situação que você está mobilizado por essas emoções, você acaba registrando essas emoções muito mais, né? Então, na nossa memória episódica, na nossa memória de fatos, de eventos, ficam mais fortes lembranças, e isso a gente vê na psiquiatria, né, Daniel? Ficam mais fortes memórias e lembranças, mesmo que elas não sejam lembradas assim, né? Que foram construídas, né, quando a gente estava mobilizado de uma forma muito negativa, mas para o aprendizado, para a gente aprender coisas, informações, aí a gente tem que estar mais mobilizado por efeitos mais positivos, pela nossa motivação, pelo nosso interesse, né? E aí a gente pode se perguntar, mas olha só, mas por que o que é ruim eu fico na minha cabeça e eu não vou esquecer isso, né? Pacientes perguntam isso pra gente, por que eu não consigo às vezes esquecer? Então, não consegue esquecer, até porque essa lembrança também ela tem um efeito que é protetor, né? A gente precisa lembrar do que não foi bom para poder se proteger. Parece estranho, mas é verdade, né? Só que aí essa memória ela não pode ficar nos incomodando. Então, mas também não vai adiantar a gente brigar com a memória. Eu quero esquecer, porque a gente, né? Então, o jeito da gente lidar com uma memória que nos incomoda é muitas vezes aquele trabalho que a gente vai fazendo em terapia, né? De poder reelaborar aquela situação, né? De poder ressignificar aquela situação, né? E aí a gente, então, consegue lidar com o que é do humano, né? E trazendo isso de uma forma mais positiva, né? Perfeito, é o trabalho de formiguinha da terapia mesmo. É isso, porque senão a gente fica naquele vácuo, né? Fala, meu Deus, eu fico gravando. E também a gente tem que lembrar que algumas traumas, eles também não ficam vindo à consciência o tempo todo, porque também é para nos proteger. Então, embora a gente também não lembre o tempo todo deles, mas eles causam, né? Ele tem aquele traço, né? Fica aquele traço na nossa memória e eles vão causando incômodos, né? Eles vão causando muitas vezes sensações corporais, sensações físicas, né? Que foram decorrentes daquela situação. E embora a gente não consiga falar dela, né? Tá ali.
né? Então, aí esse também é um outro aspecto que a terapia também busca trabalhar para que a pessoa possa ficar melhor adaptada nas suas memórias, né? E, Daniel, sabe o que eu também penso que a gente não pode deixar de falar para quem está nos ouvindo? Que as nossas memórias, elas nunca são faladas da forma exata como elas aconteceram. Nós reconstruímos. Não é um vídeo, né? Não é uma gravação em vídeo, né? Para ninguém ficar exigente com o que o outro está lembrando. Não é? Os irmãos que o digam, né? Oi? Os irmãos que o digam. Isso! Quando você pede para alguém, por exemplo, eu tinha falado, né? Você viu um acidente na rua, você pede para alguém contar um acidente, um filme, uma festa, as pessoas contam isso de modos muito diferentes, né? E vai se preencher. Como a gente não consegue falar de um jeito exato como aconteceu, porque é muita informação que entra, né, nos nossos sentidos quando a gente está vivendo um determinado evento, cada um vai reconstruir aquilo da sua forma com informações que já tem, né, com algo que já faz parte até da sua personalidade, do seu jeito de ver, de entender aquela situação. Então, a memória, ela também é um trabalho, assim, de reconstrução, né? Eu vou reelaborando coisas que me aconteceram e vou falando do meu jeitinho, né? E a gente espera que o ouvinte da Band News FM elabore uma bela lembrança aqui deste programa, mas tem nada não, se você esquecer, a gente tem o recurso que sempre funciona. Faz assim, ouve a gente também nos seus tocadores de podcast, aí você vai, volta, ouve à la carte quando cabe no seu dia, pode assistir a gente no nosso canal do YouTube com imagens também, aí você grava melhor o rostinho de cada um da gente aqui. Você ouve quando quiser este programa do Humanamente, que hoje contou com a participação aqui da psicóloga e neuropsicóloga Cristiana Castanho de Almeida Roca. Cristina, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas elucidações. Eu que te agradeço, Ellen, muito obrigada, agradeço ao Daniel também o convite, enfim, espero aí poder ter colaborado aí com o que a gente pode entender sobre memória. Daniel, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um programa que eu não vou conseguir evitar o trocadilho, é um programa memorável, eu não consigo fugir do trocadilho. Humanamente, programa da Band News FM, que toda semana fala um pouco sobre o que passa aí na sua cabeça. Como eu falei, a gente está nos tocadores de podcast, no nosso canal do YouTube, no site da Band News FM, você pode nos ouvir onde você quiser, quando você quiser. Na semana que vem a gente tem um novo encontro, lembra aí, tá?